pediu vocês, né? Ele não se pediu. Aqui estamos nós para nos alimentarmos mais um pouquinho, né? É importante saber que quem fala é quem mais necessita. Por isso eu estou aqui. O nosso tema hoje, o nosso de cada dia, nosso alimento do corpo, o alimento da mente e o alimento do espírito. Deus nos abençoe. Certa vez, um caixeiro viajante é um termo usado no começo do século passado, aqueles homens que iam nas cidadezinhas de interior vender coisas, né? Vender coisas, utilidades, roupas, tudo. Tinha a mala dele, ou coisa, quando não tinham carro, outros não tinham, vendiam suas coisas. Um determinado caixeiro viajante, adentrando uma determinada cidade, de um determinado interior, ele deparou que sempre naquela cidade, quando ele passava por lá, tinha um homem que ia à praça. E naquela praça aquele homem falava de amor, de paz, de carinho, de amizade, a necessidade da amizade, né? Coisa que todos nós vivemos numa eterna eleição, para quem não sabe, né? Todos nós temos o costume de dizer que somos amigos, mas nós somos candidatos a amigos. Cada ato que nós cometemos, que fazemos em direção ao outro, é a nossa propaganda eleitoral para ver se o outro vai votar em nós como amigo. E nós votarmos nele como nosso amigo. E quando nós dissermos para alguém que fulano é meu amigo, nunca esqueça que é você quem é o amigo. Não importa o que ele faça. E aquele homem observava então, naquele lugar, que aquele homem falava de amor, caridade, carinho, fraternidade, condescendência, tudo de bom, todas as coisas éticas e morais da vida. Pregava o Evangelho. E as pessoas se aglomeravam à sua volta. E quando ele terminava, as pessoas voltavam para suas coisas e continuavam. Aquele caixeiro olhava e observava, as pessoas continuavam como eram antes, cometendo os mesmos desatinos, tratando semelhante da mesma forma como tratavam antes. As esposas, os maridos, os filhos, os vizinhos, no comércio, na via pública, tudo voltavam a ser. E ele reparou aquilo que toda vez ele ia lá, aquele homem fazia a mesma coisa. Um dia ele não aguentou, ele viajando, chegou lá naquela cidade, viu aquele homem fazendo aquilo novamente. Se aproximou dele quando ele terminou a sua pregação e disse a ele: todo ano eu venho aqui nessa cidade e vejo sempre o Senhor pregar as pessoas, falar de amor, carinho, caridade, o Evangelho, todas as coisas para que nós possamos nos sentir bem mais seguros e felizes. Mas as pessoas não mudam, elas estão sempre sendo as mesmas. Por que é que o Senhor não desiste? Ele respondeu para ele: porque aí é elas que teriam me mudado. Então, quando nós viemos a uma casa religiosa, independente de religião, né? Que na realidade religião é questão cultural, né? Numa casa de verdades, não de verdade, de verdades, que cada um tem a sua própria verdade sobre aquilo que conhece, né? Cada um tem a sua interpretação, mas o objetivo é sempre o mesmo: alcançar a felicidade, se ver livre de alguma coisa. Quando a vida lá fora já não nos cabe, é como passa fome, a gente precisa de alimento. E nós adentramos uma casa religiosa em busca de algo que satisfaça esse nosso íntimo sequioso e sedento, de nos vermos livres dessas coisas que nos incomodam, de nos vermos livres do mal que nos aflige. E quando nós falamos de carinho e caridade, amor, fraternidade, não quer dizer que nós somos caridosos, somos carinhosos, somos fraternos. Quer dizer que nós estamos em luta para isso. Nós estamos caminhando para isso. De que forma a espiritualidade utiliza aqueles que estão aptos a fazer isso. Não que esses aptos sejam mais do que os que estão ouvindo. É o contrário.
quando você passa a buscar, quando você não sabe que existe uma lei que controla todo o universo, todos os multiversos, inclusive, e essa lei, você não tem a menor consciência de que ela possa existir, que controla tudo e a todos, você é inocente diante de tudo que faz. Como diz no Evangelho, no princípio todo mundo era simples e ignorante. Quando avançamos e começamos a experimentar as coisas, passamos a ter vontades e desejos, e mais desejos e mais vontades, e aí nos perdemos. Aí vem a renegação, por isso a religião, que é do grego renegares, que significa retornar. E aí nós retornamos ao Criador, porque não conseguimos lutar contra aquilo que é mais forte do que nós. E nós viemos aqui, nesse restaurante espiritual, nos alimentar de algo que vinha satisfazer essa nossa fome. Nós estamos aqui justamente para nos alimentar, ainda que por hoje, ainda que para alguns, por alguns minutos, ainda que seja somente para ouvir. Como aquele semeador que saiu a semear, e umas sementes caíram ao longo do caminho, outras caíram entre as pedras, outras caíram entre os espinheiros e outras caíram em terra boa. Todos nós somos essas mesmas terras. Só que quem vai decidir é quem ara a terra. E quem ara essa terra somos nós mesmos, através da nossa vontade. Então o nosso alimento do corpo é esse que nós temos todos os dias à mesa. Esse que nós colocamos, fazemos ao fogão, ou na lenha, ou pescamos, ou caçamos, para alimentar esse corpo, porque o corpo é quem pede tudo. Quando você diz, eu estou com fome, você não está com fome, não dessa comida. O organismo te pede comida, exige que você tenha ato para ele sobreviver, que você tenha o ato de ingerir as substâncias que ele necessita para se manter vitalício. Você tem sede? É ele, quando baixa o nível de água e te pede água, e você dá água a ele. Eu estou com você, não, ele quer água, ele está com fome, ele tem desejos, ele tem tudo. A carne é fraca, porque ela de tudo tem necessidade, mas não tem comando sobre isso. Vocês não sabem, mas alguns de vocês podem não saber. Quando sentimos fome, quem determina isso é uma enzima que é lançada pelo intestino delgado, vai ao cérebro, e o cérebro desenvolve em nós a vontade de comer. E de repente a gente está assim, nossa, me deu uma fome, mas ela agiu ali. E a gente começa a comer. E a comida desce pelo esôfago, vai ao estômago e chega ali, né? É feito aquele bolo alimentar que é feito primeiro na boca, desce, vai ao estômago, né? E depois vai ao intestino delgado, dali é separado tudo que vai para o organismo, aquele que não é, o que sobra do dejeto vai para o intestino grosso e dali ele é excretado. Mas enquanto ela não chega no intestino delgado e lá não satisfaz as necessidades ainda daqueles instantes, a gente vai continuar comendo. A gente vai continuar comendo, vai continuar sentindo fome. E a gente vai no self-service e aí faz o quê? Aquela montanha assim, com tudo que vê, vai colocando, vai colocando. Senta lá, mas chega a brincar de fazer túnelzinho ainda na comida ainda, né? E desde criança, a gente quando começa a comer as coisas, a gente fica ali igual um cabritinho, né? Mastigando, e os pais da gente, vambora, come logo essa comida, vamos comer, tá, vai lá, que moleza. Aquilo ali é sábio, aquilo ali, aquela vagarosidade ali, mastigando um pouquinho, como disse um pediatra, o que diz respeito à qualidade do alimento é dos pais, a quantidade é da criança, ela é que determina o quanto ela quer, o quanto ela precisa, mas se ela não se alimenta, está fora do peso, logicamente, a ciência está aí para nos auxiliar, aí leve ao médico. Então a gente às vezes acha que a criança está estufada, ela está saudável, nossa criança está com pressão arterial, está talvez, né? Porque engole, não bota para fora não, se botar para fora vai engolir aquilo ali. É assim mesmo, né? E a gente faz isso, fizeram conosco que a gente começa a comer e a gente não mastiga.
A gente engole mais do que mastiga. Aí temos várias doenças, vários problemas estomacais, vários problemas gástricos, né? Intestinais, né? Porque aquilo que a boca não realiza, lá dentro vai ter que fazer aquele trabalho. Enquanto a comida não chega no intestino delgado, bem mastigadinha, ela vai ter que ir para aquele processo. E de repente aí bota mais comida. Nossa, mas estou com uma fome doida, e começa a comer. De repente, quando ela chega lá, ele manda a PY lá para o cérebro, e o cérebro, ó, chega, já está lotado. Aí corta a vontade de comer, perdi a fome. Pronto, não tem mais vontade de comer, o prato está cheio lá. Ou seja, nós nos colocamos como o organismo. Nós não somos o organismo. Como disse, nós não podemos evitar que um pensamento chegue à nossa mente. Mas somos nós quem vamos determinar quanto tempo ele vai ficar ali. Se é bom, vamos nos sentir bem. Se é ruim, agora, entre o bom e o ruim, existem as influências. E existe aquilo que nos é lícito e aquilo que não nos convém. O alimento do corpo é aquele que nos chega para manter a nossa vitalidade. Por que nós precisamos estar vivos? Para que nós possamos cumprir essa etapa da nossa evolução espiritual. Não evolução material. Isso é questão da matéria. A evolução espiritual. E na nossa evolução espiritual, nós precisamos dessa experiência na Terra. Nós não somos seres materiais que vamos ter ao desencarnar experiências espirituais. Nós somos seres espirituais que estão tendo uma experiência na Terra para o engrandecimento de nosso, como espíritos, como inteligências, como seres universais. Quando eu digo universais, é o universo inteiro. E nada daquilo que nós compreendemos como sendo religiosidade, divindade, Jesus, Deus, é o que nós aprendemos. Isso é muito maior do que isso. De uma outra feita, eu vou trazer um trabalho para que nós possamos ver isso. Talvez no futuro vamos entender que a verdadeira religiosidade, o verdadeiro amor está na ciência e não na lei de adoração. Porque geralmente nós oramos quando estamos precisando. Nós oramos quando temos necessidade. São as preces de petições que mais fazemos. Quando a prece que mais tem valor é a prece de agradecimento. Então, quando nós nos alimentamos, nós temos que compreender o que é isto que está à minha frente, o que é isto que alimenta este corpo, porque naquela comida tem manganês, fósforo, potássio, ferro, ouro, cobre, tem tudo ali que a matéria tem, porque esse corpo é formado das mesmas substâncias que estão na Terra. Não tem nada de outro local a não ser dali. E isso vai ficar aqui. Mas esse tempo que eu tenho ali, porque a gente olha as horas passando, já são 10 para as 8, mas ali não tem o ponteiro dos segundos e nem dos centésimos de segundo. Porque o dos centésimos ele vai rapidinho assim. Nós nascemos. Aperta o cronômetro e pá, disparou. Nós estamos olhando um grande, e demora, e tem tempo ainda até chegar às 8h30. Mas o outro está lá, a vida está indo. Nós estamos aqui conversando, aprendendo, nos alimentando de alguma coisa, mas a vida está escoando. Fez aniversário, parabéns para você. Mais um ano de vida. Não, é menos um ano de vida. Menos um. E o que eu fiz com esse ano de vida? O que eu vou fazer? Eu passo no vestibular, eu passo, me formo, ou eu vou fazer um aniversário, primeiro coisa, não, eu vou sair para comemorar e demorar. Ou seja, eu vou reduzir mais ainda este tempo de vida. Mas eu vou reduzir quando eu não tenho consciência. Mas a partir do momento que eu descubro, que eu sei que existe uma lei e existe o meu objetivo daqui, porque o nosso maior medo é aquilo que a gente mais corre atrás, né? Qual é o nosso maior medo? Da morte. Tem gente que diz que ia morrer igual um passarinho. Ah, aquele mocinho, mas sei que não morreu, mas aquele igual um passarinho. Passarinho leva pedrada. Leva tiro, tá? Fica na gaiola, né? Morre de fome, o gato pega ele, né? A gente não deve reclamar de nada. Vocês conhecem aquela história do passarinho que estava num frio danado, no inverno terrível, a neve
cortando ele de frio. Ele pede a Deus que ajude ele, que ele está morrendo. Ele vai cair no chão, cai na grama, na relva ali, aquilo ali cheio de neve, e ele não aguentando, ainda vou morrer nessa friagem. Aí passa uma vaca, e a vaca já com uma broa daquela em cima dele. Aí ele, puxa vida, além de frio, agora ainda vou morrer nessa condição aqui, né? Aí ele reparou que aquilo que veio ali, que ele estava quentinho. Que beleza, está quentinho. Aí começou a cantar de felicidade, que ele não ia morrer de frio ali. Veio um gato, pegou e comeu. A gente não deve se vangloriar das situações que nós temos. E nunca reclamar que uma coisa está ruim, porque ela sempre pode piorar. Vocês são testemunhas disso, né? A gente, não, está tudo bem, a partir de agora as coisas vão ficar melhor. Quando vê, daqui a pouco acontece, puxa vida, estava indo tão bem e eu pensei que a situação estava ruim. E assim vamos seguir na vida. E nós sabemos, se queremos ficar livres da morte, a morte não existe. Porque quando nós nascemos neste corpo físico que temos, cada um tem o seu hoje aqui, nós morremos de lá para cá. Tivemos que vir para cá. Quando nós estamos nos alimentando com o pão físico, nós fortalecemos o corpo, não a mente e não o espírito, porque esse corpo é que vai nos auxiliar a alimentarmos a mente e o espírito. E nossa mente se alimenta de quê? Nós precisamos de conhecimento, de bons pensamentos, de boas sensações, de boas vibrações. Como disse Abraham Lincoln, né? Não tinha religião, ele dizia que se eu faço bem, me sinto bem, se eu faço mal, me sinto mal. Então, a minha mente tem que ter coisas, vibrações, como nós fizemos uma determinada palestra aqui, né, também, a respeito de sintonia, vibração e sintonia. Naquilo que você vibra, é aquilo que você se afiniza, e com aquilo que você se afiniza, é que gera os seus pensamentos, e aquilo que você pensa é através dos seus desejos e vontades. E esses desejos e vontades se tornam a sua ânsia de vida, e depois se tornam atos, e os atos vão formar o seu caráter. O perigo do pensamento não é você pensar, é como nós pensamos e para o que nós pensamos. Daí a pergunta de Jesus para nós: em tudo que fizerdes, antes pergunta a ti mesmo, que buscais? O que eu busco fazendo isso? O que me tira do equilíbrio? Os meus hormônios. Porque quando alguém dirige uma palavra ofensiva, entra nos ouvidos, chega à mente, o cérebro funciona e começa a despejar aquilo para defender o organismo físico. Ainda achamos isso, porque como espíritas mesmo simpatizantes, a pergunta é sempre a mesma. Quando eu morrer, meu espírito vai para onde? Meu espírito, quer dizer, um cara que está aqui do lado, não sou eu. Quando eu morrer, é ele que vai. Não pode isso. Quando eu morrer, para onde eu vou? Eu, espírito, vou, e não meu espírito. Né? Porque eu sou o espírito que estou aqui falando através desse organismo. Então eu tenho que cuidar dele, porque é ele que vai me auxiliar a adquirir conhecimento, a andar, a trabalhar, a desenvolver determinadas sensações e sentimentos para que eu obre. E eu vou sentir sensações boas e ruins, e vou experimentar pela lei de causa e efeito tudo aquilo que é lícito e convém, é lícito e não convém, é ilícito e convém, é ilícito e não convém. Viver é atravessar um deserto. É atravessar um deserto. Nos apaixonamos por essas pessoas, sentimos afinidades, como geralmente a gente gosta de quem é bonito, né? E diz que ama, que está apaixonado, que é aquela coisa toda, e cai depois naquele mesmo problema que a gente fala, né? De outra vez. O amor é cego, mas o casamento devolve a visão. Devolve, né? A gente se deixa envolver pelos sentimentos em que as sensações nos trazem, e não por aquilo que é realmente. Como os fariseus disseram a Jesus, quando ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eles disseram a ele: mas nós não somos cegos. Sim, não são cegos. Se fossem cegos, não teríeis pecado. Como que eu vou viver com alguém se eu não sei como é que é a sua forma física, eu não sei como é que é o seu sorriso, a cor dos seus olhos, dos seus cabelos, a sua posição social, não sei o que é. Eu apenas ouço, e aquilo que me chega me faz sentir bem ou faz sentir mal.
Aquilo que eu toco me faz sentir bem ou mal. Mas quando nós passamos a ver, nós nos corrompemos, porque quando nós olhamos, o corpo animalizado, ele tem os seus hormônios, e tem que proteger a prole, e tem que gerar descendentes mais saudáveis. Então, quando a gente olha alguém que tem aquela silhueta, que tem aquela formação física, o cérebro despeja aquela quantidade de hormônios e a gente vai, eu amo, quando na verdade eu desejo muito aquilo. Mas depois, aquele alguém sequioso também, ou sequiosa daqueles mesmos desejos, também cria aquela afinidade. Mas tem que ter muito mais do que essa questão carnal. Sexo não precisa. Amor não precisa de sexo. É o sexo que precisa de amor. Senão, é um usando o outro. Como diz a espiritualidade, quando o ato sexual ali na conjunção, naquela câmara do conluio entre o casal, né, que está ali, se aquele relacionamento é voltado dentro de amor, carinho, dedicação, afago, gentileza, né, não está o erotismo, não está apenas o uso das necessidades fisiológicas e mais nada disso. A câmara, ela agrada pelos próprios que estão ali, pelo gerar de amor entre eles, lacra aquela câmara de tal maneira, por essas energias vibracionais que saem dessa sintonia, que outros que adentrem ali, porque ninguém está sozinho em lugar nenhum, não penetram ali, não adentram aquele local. Mas quando é voltada para o outro lado, vira uma peça teatral. Assim a espiritualidade fala. Com sugestões e mais sugestões e mais sugestões. Porque nós espíritas conhecemos, sabemos que as influências espirituais nos controlam muito mais do que a gente imagina. E vamos continuar sendo controlados até nós adquirirmos a vontade, nos alimentarmos com o pão nosso de cada dia. Isso que é correto, isso que é lícito, que a luta é ferrenha. Vocês sabem o quanto isso é difícil, porque é força criadora. É força criadora. Quem pode contra uma força criadora? Quem pode lutar contra a fome? Quem consegue ficar muito tempo sem comer, sem beber? Água. Né? Porque tem gente que não consegue ficar toda, né? Se eu, como espírito desencarnado, desejo beber, eu desencarnei com uma cirrose hepática ou qualquer outra coisa, mas eu gostava de beber, agora eu não posso beber, não estou numa boa colônia espiritual, estou numa zonas umbralinas e eu quero beber, não encontro com quem eu posso beber. Olha, eu estou numa outra dimensão, existe um artefato que está aqui, eu quero pegar isso, não posso, a minha dimensão é outra, isso é material, eu estou num mundo onde a matéria é totalmente aversa àquilo ali. Como é que eu faço? Procuro alguém que tenha afinidade comigo e vou me aproximar dessa pessoa e vou chegar perto dele. O meu corpo espiritual, esse corpo que está entre esse corpo material, claro, existem outros, mas vamos reduzir isso para ficar mais fácil. Então, esse corpo espiritual, eu vou alongá-lo e abraçar aquele que tem afinidade comigo, com os mesmos desejos meu, vibra na mesma faixa. Por isso falando da outra vez sobre vibração e sintonia. E quando eu conseguir essa sintonia, ver essa sintonia e ver esse mesmo padrão vibracional, eu ali me acoplo. E aí eu começo a emitir os meus pensamentos, os meus desejos, aquilo que eu quero. É sexo, é droga, é drogadista, não importa. Comida. E ali a pessoa vai, nossa, me deu vontade de beber um negocinho, vamos sair, vamos beber, vai lá. Sabe nadar? Vai fundo. Se não souber, vai se afogar. Aí o que acontece? Daqui a pouco, nossa, fica demais, no dia seguinte está lá. Tem um amigo de Djalma, uma coisa muito interessante, né? Que quando a pessoa chega em casa alcoolizada, cheia de xixi, ou outras coisas, né, caída na porta, não pegue a pessoa, não coloque ela para dentro, não dê banho nela, não dê café para ela, deixe-a ali, deixe-a acordar e se ver nessa condição, porque aí
aqueles que estavam ali, fazendo com que ele ficasse também naquela situação, naquele conluio obsessivo ali naquele momento, já não vão estar mais ali, porque vão estar para outro, porque aquele dali já, a bateria já está gasta. Aí vão comprar outro. Aí quando ele acordar, ele se vê, mas se você pegar naquele momento e levar e fazer, e depois você fala, eu fiz isso, não, você está inventando, é porque você agora sabe que eu estou com os amigos, estou bebendo, e assim vai. E assim vão outras coisas. Eu falei da questão do alcoólico, né? Mas existem outras questões, muitas outras questões, né? Então o que é que nós precisamos? Nos alimentar desse pão de cada dia. E quando vier o pão de cada dia, a gente precisa ter a consciência de que nós temos em nós todos os nutrientes necessários para nós nos curarmos. Por que quando a gente quer uma coisa, a gente consegue realizar quando a gente trabalha? Quem quer arruma um jeito, quem não quer arranja com desculpa. E a gente sabe que mesmo se trabalhar bastante, mesmo assim não realizar, ainda assim nós vamos agradecer, porque a gente sabe, tem certeza que é fé, não é se jogar do precipício achando que tem alguém que vai nos segurar, é saber que vai se jogar e vai se esborrachar lá embaixo. Fé não pode ser cega, ela tem que ser a fé raciocinada, é aquela que a gente sabe, né, que não é, mas eu sou muito evoluído para fazer isso, não tenho condições de fazer isso. Pode sim, nós podemos fazer um monte de coisas nessa vida, nós podemos fazer tudo o que a gente precisa. Primeiro a gente precisa agradecer. Não acredita, gente. Nós vamos prestar atenção nessa prece de Chico Xavier. Agradecemos, Senhor Jesus, nós te agradecemos pela coragem de facear as dificuldades criadas por nós mesmos, pelas provas que nos aperfeiçoam o raciocínio e nos abrandam o coração, pela fé na imortalidade, pelo privilégio de servir, pelo dom de saber que somos responsáveis pelas próprias ações, pelos recursos nutrientes e curativos que trazemos em nós próprios, pelo conforto de reconhecer que a nossa felicidade tem o tamanho da felicidade que fizemos para os outros, pelo discernimento que nos permite diferenciar aquilo que nos é útil daquilo que não nos serve, pelo amparo da afeição, no qual as nossas vidas se alimentam em permuta constante, pela bênção da oração que nos faculta apoio interior para a necessária solução de nossos problemas, pela tranquilidade de consciência que ninguém consegue subtrair-nos. Por tudo isso e por todos os demais tesouros de esperança e de amor, de alegria e de paz, de que nos enriqueces a existência, se bendito, Senhor, ao mesmo tempo que te louvamos a infinita misericórdia, hoje e para sempre. É isso. Nós somos responsáveis. E somos os únicos que podem fazer algo para nos tirar da situação que nós estamos. Isso é um pão que nós nos alimentamos. Isso alimenta a nossa mente. Nós, como os espíritos, precisamos de alimento também. As palavras de Chico, trazendo a prece de outros que estão acima dele, que vieram através dele, e ele
recita essa peça, trazem esse conforto para nós. Agradecer essa coragem que a gente tem que ter de vencer essas dificuldades. As coisas, os problemas que nos chegam são justos. A gente não ore, nunca ore para que o problema saia. Ore sempre para que consiga encontrar o meio de vencer as dificuldades e encontrar a razão e a forma de resolver a situação. Você vive um problema espiritual, está querendo se ver livre daquele que você deixou nessa condição, que está ali junto de você, ou que você cometeu alguma coisa, ou um erro que a gente comete, meu Deus do céu, me perdoe, não deixe que isso aconteça, nunca mais eu vou fazer, nunca mais, é muito tempo. Não, a gente tem que assumir a responsabilidade dos erros cometidos, nos alimentarmos do verdadeiro pão espiritual, para que a gente possa se iluminar e compreender que as dores são passageiras. Todas elas são passageiras. Não tem uma que dure muito tempo. E quanto tempo dura uma dor? O momento que a gente irá viver. Quanto tempo dura um amor? O tempo que ele tiver que durar. E quanto tempo é isso? É o momento que a gente vive. O tempo é o momento que a gente vive. A gente não consegue medir. A gente fala que uma coisa já passaram-se há mais de 10, 15, 20 anos, 50, 100 anos, 200 anos. Isso porque a gente precisa dormir e acordar de novo. Mas se a gente não precisasse dormir e acordar, seria um tempo só. No tempo, espaço, tudo acontece no mesmo ponto, no mesmo instante. E o que nós precisamos? Nós precisamos tomar consciência desse pão que chega para nós, desse alimento que vem no corpo, no alimento espiritual, para que a gente compreenda. Mas eu não entendo o porquê é que eu preciso vencer essas coisas. Por que Deus já não nos fez todos já sem precisar dessa necessidade? É lógico, pode fazer a pergunta, as respostas estão em você mesmo. Porque você mesmo precisa usar de encanto para conquistar as coisas. Você precisa sempre estar à frente. Você se apaixona, você se entrega, achando que aquilo onde você está é seu reino de felicidade. E não é. São as nossas relações humanas que fazem parte do desenvolvimento nosso como espíritos. Não somos homens e não somos mulheres. Estamos homens e estamos mulheres. Tudo planejado. E as nossas relações, os nossos conluios, a nossa vida íntima, tudo faz parte para que outros venham e participem dessa. Hoje um é homem, o outro é mulher, amanhã outro é mulher, o outro é homem, o outro vai ficar mais velho, o outro vai ficar mais novo, o outro vem agora, o outro vem depois. E através, como que você vai amar os inimigos sem você começar dentro de casa? Aqueles que vêm, quando alguém nasce, alguém com algum problema físico, alguém especial na família, diz, nossa, que karma. Karma não. Que felicidade. Imagina ter essa responsabilidade. Isso é o que o Luiz vai trazer de dor auxílio. O que parece ser uma dor é o que vai engrandecer, porque não é a vida material, a vida na terra que nos dá a felicidade. O nosso pão verdadeiro é o pão espiritual, é aquilo que nos alimenta o espírito. Quanto mais nós reclamamos, mais as coisas são pesadas, mais elas continuam. Como no Atitude de Paulo Coelho, o guerreiro da luz conversa com seu coração, dizendo para ele, nossa, eu estou passando por essa situação de novo. Nossa, parece que eu estou vivendo isso novamente. O que será que está acontecendo? O coração dele responde para ele, sim, você está vivendo isso novamente. O guerreiro da luz somos nós. Sim, você está vivendo isso novamente. E por que eu estou vivendo isso novamente? Porque você nunca ultrapassou isso. Você está sempre rodando em volta disso. Você não busca aperfeiçoar-se. E não é o fato de você se sentir inferiorizado que faz com que você não possa realizar um trabalho numa casa espírita. Não é um trabalho que você possa realizar porque você tem algum problema de ordem sexual, de ordem alcoólica, de ordem de alguma perturbação, de você tem determinado vício. Não é isso que qualifica as pessoas para fazer a caridade. Não existe aqui nessa casa, hoje, aqui nesse momento, um de nós que tem o coração puro. Nenhum de nós. Estamos em luta. A diferença que nós podemos colocar é em nós, o nosso esforço em lutar. É aquilo que nos alimenta, que nos impulsiona a prosseguir.
o bem está na razão quando a gente pede alguma coisa. Atingir o objetivo está na razão da necessidade do objetivo alcançado e no objetivo que ele se anuncia. Tem que ter um justo merecimento para isso. Somos criaturas espirituais, não criaturas materiais. Material é o corpo que nós vivemos. E precisamos conhecer um pouco mais desse corpo. É a questão do cristão. Nós já vimos esse vídeo aqui. E aí nós vamos falar um pouquinho mais a respeito disso. A gente precisa reencarnar várias vezes. Então assistir as coisas 2 vezes, 3 vezes. A gente toma banho todo dia. Alguns, né? Vai ao banheiro todo dia. Faz um monte de coisa todo dia. Errada, outras certas também. Vamos seguindo. Nossa exposição do metrô veio do Japão, do Sr. Masuro Ezumoto. O Sr. Emoto ficou muito interessado na estrutura molecular da água e o que a afeta. A água é o mais receptivo dos 4 elementos. O Sr. Emoto pensou que talvez ela pudesse responder a eventos não físicos. Então ele fez uma série de estudos, aplicou estímulo mental e fotografou com um microscópio. Para cada amostra de água, colocamos mais ou menos 5 centímetros cúbicos em 50 recipientes in vitro. Pegamos essas amostras e congelamos a menos 25 graus Celsius por umas 3 horas. Colocamos as amostras congeladas em um refrigerador com menos 5 graus Celsius, onde está o microscópio com a câmera. Tiramos fotografias de cada uma das 50 gotas de água individualmente. Primeiro fotografamos a água em que não colocamos nenhuma informação. Depois pegamos a água com informação e fizemos o processo já descrito. Tiramos as fotos de antes e depois e comparamos as diferenças. Quando projetamos a sensação de amor e agradecimento na água, ela se transformou no mais lindo cristal. Nessas horas, acho que a água está em paz. Esta é a foto da água da represa de Fujiwara. E esta foto é da mesma água, depois de receber uma bênção de um monge do Zen budismo. Agora, na próxima série de fotos, o Sr. Emoto imprimiu palavras, colocou-as nas garrafas com água destilada e deixou de um dia para o outro. Esta foto é da água destilada pura. Essa é sua essência. As próximas fotos, como podem ver, são todas diferentes. Esta é o Ki do amor. Vamos nos aproximando aqui do obrigado. E pode ver onde ele colocou as palavras aqui no vidro. Se soubessem ler japonês, já saberiam disso. Agora, o Sr. Emoto diz que o pensamento ou a intenção é a força que guiou tudo isso. A ciência de como isso realmente afeta as moléculas é desconhecida. Você me dá nojo. Vou te matar. Menos as moléculas da água, é claro. É fascinante pensar que 90% do nosso corpo é feito de água. Ki do amor. Te faz pensar, não faz? Se pensamentos podem fazer isso com a água, imagine o que pode fazer conosco. Então, isso é ciência. Nosso corpo tem uma bioquímica espiritual fantástica. Agora, por que palavras de amor, palavras de carinho, palavras de bênçãos nos faz sentir tão bem? Um abraço. Então, geralmente os abraços, né, duram não mais que 3, 4 segundos, né?
Mas imagina uma palavra de amor, de carinho, de agradecimento, de gentileza. Essas vibrações que nós emitimos, que saem de nós em direção a outra pessoa, encontra o quê? O que acontece quando a gente vai em determinado lugar e o ambiente pesado, cheio de xingamentos, a gente chega a curvar a fronte, o supercílio, a gente franze a testa, aquelas vibrações pesadas faz com que a nossa água fique igual aquela outra lá, quando falou palavras de ódio. Pela mesma razão, a gente precisa fazer aquilo que nos é orientado pela espiritualidade, por Jesus. Agradecer o pão de cada dia, o pão nosso de cada dia. Nele tem água. E quando a gente ora, antes de nos alimentarmos, quando a gente ora, a gente enriquece toda aquela água, a gente modifica a qualidade daqueles cristais, como nós vimos ali. E nós podemos curar muitas enfermidades quando oramos com verdadeiro carinho, quando falamos palavras de amor, palavras de dedicação, de caridade, de gentileza, de afabilidade, de doçura. Porque a gente precisa levar às pessoas aquilo que nós queremos receber. Foi isso que nós recebemos de Chico naquela primeira prece. O pão nosso de cada dia, a gente coloca, a gente tão arraigado com as coisas materiais que a gente precisa, que a gente quer realizar, e coloca o alimento que está ali, e muitas vezes feito por terceiros, sabe-se lá em que condições que foram feitos. E a espiritualidade, nosso guardião, ou a outra espiritualidade querida e do local, trabalha e energiza aquilo para que nós não nos contaminemos com algo que tem ali. Muitos se contaminam por questões proporcionais, expiatórias, vamos lá, uma coisa ou outra. Mas a gente enriquece aquilo ali. Diga eu te amo para alguém com um coração que ela vai se sentir bem. Porque não é o que você dá a ela que vai fazer com que ela só se sinta bem, é ela querer receber. E ela recebe, e você não tem que se importar se ela vai gostar ou não. Você tem que ter a consciência tranquila do que você está oferecendo. Por isso que nós somos candidatos a amigos das pessoas. E quem é o amigo somos nós, nunca o outro. E o que o outro faz por nós, nós agradecemos. Por isso que as preces de agradecimento engrandecem muito mais, porque elas não são baseadas na tristeza e na agonia, na depressão, né? Elas são baseadas naquilo que você acredita, naquilo que você movimenta. Então, quando nós colocamos o prato para nós nos alimentarmos, aquilo que a gente vai alimentar, um minutinho de silêncio, a coxinha não vai fugir da sua mão, o quibe também não, né? O prato de comida não vai sair correndo dali, mas nós achamos que somos o corpo ainda. E o que a gente faz? Coloca o prato ali e a gente ora ainda com o garfo e a faca na mão, assim, que quando terminar, já aí. Né? Ou então, coloca ali de lado. Ai meu Deus, se abençoe meu rosto. Umas 3, 4, 5 vezes, 5. Nada adianta. Não. Hoje vocês sabem a importância do que é se alimentar e a necessidade de um minutinho só, para agradecer o pão de cada dia. Enriquecer ele com palavras de amor, de carinho. Quando você está tomando banho, faça a sua oração lá. Fortifique modifique as qualidades da água daquele banho que você está tomando. Fale palavras de amor, equilíbrio, medicamentosa, de paz, de alegria, de calma, de mansuetude, que eu consigo. Você vai ficar melhor. Você está precisando tomar um banho. Por quê? Porque o banho tirar aquela coisa toda, aquela nhaca, daqueles miasmas espirituais que a gente está ali. Simples, assim. E qual é a nossa maior dificuldade? Mas ele me ofendeu. Se aquela pessoa falou aquelas coisas para mim, ninguém tem o poder de nos ofender. Não tem. Ninguém tem. A não ser que a gente permita isso. Você está alimentado, você tem o pão de cada dia. Você sabe o motivo porque uma pessoa está em desequilíbrio, chega à sua frente e começa a usar determinadas palavras, determinados atos, tem determinado comportamento que você se perde. Quando você sentir que você está se perdendo, meu Deus, você está vendo um programa político, alguém está falando sobre política com você, e aquele assunto que está ali, você sabe que é verdade, ou mais ou meia verdade, qualquer coisa assim, desligue, saia dali. Ah, mas eu tenho que ver, não veja isso. Se o seu olho é motivo de escândalo, não cai. O ouvido também. Então, se aquilo vai te perturbar,
Se afaste daquilo ali. Quando você tiver, ore por aquele que você não gosta. Porque, como disse Jesus, se nós tratamos bem só aqueles que nos tratam bem, que diferença nós temos com as pessoas de uma vida que também só tratam bem aqueles que lhe tratam bem? Como que uma pessoa vai me ofender, dizer que eu sou uma coisa que eu sei que eu não sou? Se eu sou, eu fico quieto que ninguém mais vai saber, só eu e ela. Mas se eu faço um escândalo, daqui a pouco está uma troja imensa e aí eu não tenho como sair daquela situação. Entendem? O pão de cada dia é tudo que chega para nós com o objetivo de nos engrandecer. O alimento material fortalece o corpo material, que nós precisamos tratar do corpo como se ele tivesse que durar uma eternidade. Da higiene, da saúde, a ele cuidar, para que ele possa estar forte, para poder suportar as intempéries do tempo. Evitar todos os tipos de alimentos que ainda estamos nos alimentando de coisas que são toxinas terríveis, né? São toxinas, né? Que a gente destrói o corpo, que mas isso não faz mal. Se a gente soubesse, ou se nos orientasse, dissesse para nós exatamente tudo que tem no que a gente bebe, tudo que tem no que a gente come, né? A gente, quando era criança, ia para o colégio, na lancheirinha que a gente tinha do lado, né? Na lancheirinha tinha pão com algum embutido, né? Ou com suco de laranja, né? Fazia o suco de laranja, espremia a coisa, colocava em casa, feito em casa, com todo carinho que a mãe fazia, colocava ali, o paninho dobradinho, tudo bonitinho, para chegar lá, estender a toalhinha e comer. Hoje, os pais já saem correndo, passam no armazém, passam no bar, pegam uns opositos daquele ali, colocam e está a criança comendo aquele cheio de sódio, pressão alta, a criança nova, está com pressão alta porque tem excesso de sódio. Né? É sódio. Né? E a gente, depois a gente vai para as casas espíritas, a gente vai para as casas de cura, a gente fazer um tratamento, precisa mudar, daqui a pouco a gente está bebendo uma coisa que sabe que aquilo ali também vai fazer mal, e daqui a pouco está pedindo a Deus que ajude. Meu Deus! Como a prece que a gente faz querendo alcançar determinado objetivo. E quando o objetivo está prestes a ser alcançado, a gente está ali toda hora pedindo. Ora, se nós pedimos, Deus sabe antes da gente pedir de todas as nossas necessidades. Ao invés de nós agradecermos o momento, que assim que estiver preparado, que eu possa ser merecedor e eu trabalhar para aquilo, não, eu quero que aquilo aconteça. É como Jesus dizia assim, fica quieto aí, porque eu estou tentando falar, você não está ouvindo, você fica orando toda hora. O silêncio mental é fundamental. A meditação, não desejar o mal a ninguém, que sejamos o ponto final de todo comentário infeliz. Alguém conta uma fofoca, o ser humano gosta de fofoca. Homem, mulher, todo mundo gosta de fofoca. Né? É ruim. Né? Aquele que diz a mim, olha, vou te contar uma coisa de fulano, que a fulana não disse que fui eu que falei não. Ou seja, você fica mal com a outra, mas ela fica bem com os dois. O que pode isso? Imagina a contaminação que vem. Muitas vezes ela é um instrumento para dizer a você tudo aquilo que você não precisa e você está olhando. Tá bom, eu não falo, fulano me falou isso assim. Por último, eu falei para você não falar, eu não sei mentir. Né? A gente tem que ser o ponto final de todo comentário infeliz. E a gente nunca passar ele para frente, o que é muito difícil. Isso que eu estou falando para vocês é a minha luta diária também. Né? A gente sente as ânsias de muitas coisas porque a gente é contaminado pelas vísceras. As vísceras, como diz Freud, as vísceras do nosso corpo, ele comanda muito de nossas vontades que nós fazemos achando que somos nós, mas é ele. E a espiritualidade negativa, onde tem os inteligentes também, agem sobre o nosso corpo e nos fazem cometer determinados desatinos e controlam os nossos comportamentos. Todos os comportamentos que a gente possa imaginar. Uma simples discussão dentro de casa até um assassinato. E por que não pode se assassinar ninguém? Vão dizer para mim que só Deus pode, né? Não se mata ninguém, se está na lei, não matarás. Mas por que não matarás? Porque quando você destrói a vida de alguém, você impede, você interrompe, né? Você interrompe a evolução dela através do corpo físico. E além de tirar a vida dela, ela vive no momento, não sabe como ela vai despertar, e ela vai engendrar em ódio contra o assassino, contra as pessoas envolvidas naquilo.
atrasando em milhares de anos, encarnações e mais encarnações, até retroceder naquele momento e chegar ao momento do perdão. Mas por que Deus permitiu isso? Porque nós temos a escolha. E livre-arbítrio não é fazer o que quer. Livre-arbítrio, nós fazemos aquilo que nos é permitido fazer. Quando a gente vê essas barbaridades acontecendo na televisão, nas mídias sociais, com crianças, estão crianças, não são crianças, mas saibamos que as crianças são de Jesus, né? Então, os corpos dessas crianças, esses seres que estão vivendo ali, tinham a necessidade de passar por aquilo. Os motivos temos que estudar, porque conhecereis a verdade liberta, é a verdade que faz com que a gente compreenda o motivo dos sofrimentos, porque enquanto a gente acha que a morte é a pior dor, muitas vezes, como diz numa prece de meio-meio, né? O mais desafortunado é aquele que perdeu a confiança em Deus e em si mesmo, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e ter que prosseguir vivendo. O inferno que queima, o fogo que queima sem consumir, é o remorso. Quando você prejudicou alguém, independente do que aquele alguém tinha que fazer, porque tudo que nós fazemos não é ao outro, é a nós mesmos que nós fazemos. Todas as vibrações, todos os pensamentos, todas as nossas atitudes em benefício do outro, ele tem algo a viver. Nós colaboramos para que ele vença a sua etapa, o auxiliamos, mas o bem que nós fazemos é a nós que estamos fazendo. Então eu preciso fazer muito bem. Sim, eu preciso fazer muito bem e bem feito. Porque se eu faço com o único pensamento porque eu quero ficar grande, eu joguei tudo fora, né? Então que nossa semana, esse alimento que nós tivemos hoje aqui, seja um alimento que a gente consiga compreender, né, a necessidade das nossas dificuldades, como disse Chico no começo, né? O que a gente precisa é vencer essa etapa de nossa ignorância, vencer esse martírio que a gente tem de não compreender a dor, as dificuldades, né? Não compreender que o outro que caminha, que tem dificuldades, independentes de qual seja a dificuldade, não importa, se ele está executando um determinado trabalho, ele pode estar não está com uma boa vibração, mas quando ele procura realizar o trabalho, ele está subindo um degrau. E se você já subiu o degrau, está lá no primeiro patamar, você pode cair lá de cima desse patamar, achando que você já chegou no céu. É como olhar o céu por um telescópio e achar que conhece o universo inteiro. Não. É? Todos nós estamos no mesmo caminho. A Terra é uma só. Estamos caminhando para caminho disso. Né? A nossa prece, antes de passar, fazer uma prece de agradecimento, quando a gente pode fazer, quando nós estivermos nos alimentando. Pode ir, Luiz, por favor. Vamos pensar exatamente quando nós estivermos nos alimentando. Senhor de infinito amor e bondade, de infinita justiça, diante deste alimento, eu quero vos agradecer por nunca ter me faltado, que desde o ventre e os seios de minha mãe, eu tive com fartura. Oro pelos meus irmãos iguais que caminham no mesmo mundo que eu, mas passam pela provação da miséria absoluta e não tem nada do que se alimentar e se entregam a toda sorte de situações morais e degradantes para obter o pão de cada dia, ainda que tirando a vida de outros semelhantes. Muito obrigado, Senhor, porque eu tenho a fartura. Que a minha prece possa auxiliar esses irmãos que estão à minha volta e eu não vou até eles, mas que a minha prece possa auxiliá-los onde quer que eles estejam nesse momento, como estejam, com quem quer que estejam. Que eu não esqueça também, Senhor, dos inocentes que são sacrificados para nos ajudar. Que eu nunca entregue, Senhor, o corpo deles, esse sacrifício, ao requinte, que eu não entregue a maledicência, que eu não entregue ao ódio, que eu não entregue ao descaso, ao menosprezo, ao desprezo,
a chacota, que eu não entregue a sombra, que eu sempre agradeça a oportunidade de ter o pão de cada dia, que ele seja enriquecido e que nós, Senhor, cheguemos logo no tempo em que nós não mais teremos essas necessidades materiais, nos alimentaremos do retorno do mesmo amor que demos aos semelhantes. E cuidaremos também dos inocentes e na expansão do universo, assim como hoje muitos espíritos, assais evoluídos, também tratam do universo e nós ainda aqui atrás. Obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia. Que tenhamos uma semana de muito amor e muita paz, compreendendo, nos alimentando da maneira correta. Graças a Deus.